Muita atualização do Santos nessa noite de quarta-feira. Tem zagueiro que pode estar chegando, mais pedidos do Sampaoli em conversas informais, tem até coisa de João Paulo saindo do Santos. Vamos falar sobre isso e mais no vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o Isso é Santos e rapaziada, estamos de volta para falar sobre esse time aí que tem deixado a gente meio doido nos últimos meses. A gente tá tendo um intervalo ótimo, maravilhoso agora pra gente poder respirar. Entre a última e essa partida já foram 7 dias, né? Aí entre essa agora que a gente venceu o Cruzeiro e a próxima estão sendo mais 7 dias, né? A gente volta a jogar só no domingo. Então é um tempo bom pra gente poder refletir, entender. E eu acho que também seja um tempo que sirva pro Kleber Xavier entender que, assim, ele tá uma derrota de sair do Santos. E isso está bem claro dentro da diretoria do Santos. Não tem o que faça com que o Santos mude de ideia. O Santos vai perder o Kleber Xavier se o Kleber Xavier trouxer uma derrota pro Santos. Não vai perder não, né? Vai demitir ele, porque assim, tá insustentável aguentar mais um momento de crítica dentro do Santos. E vai ser isso realmente. O Kleber Xavier vai ter que jogar e vencer. Uma derrota só vai ser sustentada quando o Santos estiver no G6, G7 do Campeonato Brasileiro. Então, daqui pra frente, é ele tentar vencer até não dar mais. Entendeu? É ele tentar bons desempenhos nas partidas. E isso tem que ser cobrado, né, na verdade, na realidade. Isso tem que ser o natural do técnico, tem que sempre tentar vencer. Mas eu não sei, às vezes o Kleber Xavier, enfim, né? Tenho muito técnico para reclamar recentemente. Inclusive eu vi um histórico dos últimos técnicos do Santos, onde eles estão, o Odair Hellmann, Paulo Turra, estão tudo em Série B, Série C da vida, treinando o time que vai ser rebaixado. Então assim, não é só o time às vezes, tá? Às vezes é a escolha também da diretoria pra trazer uns caras que não presta. Desculpa, velho. Igual o Kleber Xavier. Assim, é um cara que tá começando agora, pode ser um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Ainda não era técnico. Veio a ser técnico no Santos. O que me incomoda, o Santos está formando técnicos aí, Brasil afora, sem ter nem base do que ele entende de futebol. É claro que foi auxiliar do Tite, mas esse vídeo não é para criticar o Kleber Xavier. A gente faz isso em outro, numa possível derrota que venha por aí à frente. Quero que a gente ganhe contra o Vasco, hein? Não pode perder pro Vasco. Não pode. Se for perder, perde mais pra frente. Perde pro Palmeiras no jogo atrasado lá, é isso. Mas não perde pro Vasco. Porque o Vasco dá pra ganhar. Não dá pra perder ponto contra time que dá pra ganhar. A gente poderia ter ganhado 9 pontos nas últimas 3 partidas, mas a gente empatou com um Sport fraquíssimo. Que fez a primeira vitória agora contra o Grêmio, né? Então vamos ensaiar legal isso aí. Vamos começar falando, cara, do zagueiro que o Santos procura e negocia já, tá negociando, né? E pode estar anunciando aí até o fim da próxima semana. O que acontece? Muitas fontes de muitos jornalistas, muita gente que trabalha nas redes do Santos tem falado, cara, que o Santos está se negociando com um zagueiro, só que o grande problema é: quem é esse zagueiro? Ninguém sabe. Basicamente, por que não estão falando, né? Pra não trazer tumulto, pra não trazer leilão, pra ninguém começar todo mundo querer o mesmo jogador, porque, assim, mundo do futebol é isso, né? Quando um jogador ele é procurado, os outros procuram saber o porquê ele está sendo procurado. E aí virou um amontoado de gente fazendo leilão, normalmente, por jogador. E é isso que o Santos está tentando evitar, aparentemente, né? O que foi falado dentro da diretoria. Então, existem alguns nomes de possibilidade, a gente fala de Victor Cuesta até, assim, mas ninguém sabe na prática, né? Falam muito que é um jogador de fora do Brasil. É um jogador que não está no Brasil, que está em fim de contrato fora do Brasil, um jogador que está jogando na Europa, que seria interessante. Mas é tudo especulação, é tudo hipótese no momento, mas que existe uma negociação com o zagueiro, existe. O que me deixa bem chateado, né, cara, com essa gestão. Chateado não, vai, deixa puto com essa gestão do Marcelo Teixeira, porque assim, sinceramente, Marcelo Teixeira já fez isso com a gente por causa de técnico. Não sei se vocês lembram, a gente já tem técnico. A gente não estaria fazendo contratação se não tivesse técnico. Isso na janela entre fim de 24 e início de 25, saída do Carille. Gente, ali foi ridículo. Falou que já tinha técnico, era o Gustavo Quinteiro, se eu não me engano, no momento, que estava quase negociando, mas aí ele cancelou. Ele não quis fechar com o Santos no último minuto. Assim,
cagou o Santos todo isso daí, porque atrasou o planejamento, atrasou tudo, teve que contratar Pedro Caixinha com grife, falando que o Pedro Caixinha, assim, ia ser o Guardiola do futebol brasileiro. Desculpa, gente, o cara fez um trabalho ridículo no Bragantino, ridículo, ridículo. Então, assim, é um time que tá tentando se construir, mas sempre, parece que é sempre, o planejamento do Santos é uma bosta. Inclusive, esse zagueiro que tá negociando com o Santos pode ter sido uma escolha também do próprio Sampaoli. Pode ser que o Sampaoli não venha, pode ser que o Kleber Xavier ganhe em todas as partidas daqui até o fim do campeonato. Mas aí que tá, o Sampaoli deu nomes interessantes pro Santos em conversas. Ele pediu, né, de pedido, ele pediu 2 zagueiros, um meio-campista e um atacante. Mas ele deu um nome de zagueiro. E talvez esse um nome de zagueiro tenha sido procurado aí pelo Santos. E parece que tudo vai pelo caminho de que o Santos deve contratar ele até o fim da próxima semana. Anunciar, né, na verdade. Bom, a gente fica na expectativa porque, assim, o zagueiro é o que esse time precisa e muito. Urgente, tá? Urgentemente, porque ter Gil e... Eu ia falar Gil e Basso. Gil e Basso já não é tão legal. Mas tem Gil e Luizão, cara, na zaga titular. Pra gente perder qualquer jogo aí, uma bola bandida já era, velho. Porque essa zaga não tanca, não. Certeza. Vamos falar do João Paulo. João Paulo que sofreu uma lesão ainda no ano passado, todo mundo lembra, né? Ficou muito tempo fora. E deu lugar para o melhor goleiro hoje do campeonato, que não foi citado, não teve nenhuma defesa na top 5 defesas do campeonato, tá? Só pra deixar claro. Eu fiz um vídeo, inclusive, falando disso no TikTok, tá lá, tá no Instagram também, depois se você quiser ver. Inclusive, eu acho que eu mandei no YouTube também, depois eu vou dar uma procurada, talvez eu deixe o link aí embaixo pra vocês. Mas assim, o João Paulo ele pode estar saindo pra Europa. Sim, você vai falar, pô, é tarde. Mas não é Europa Elite, né? Ele tá saindo pra jogar no time da Turquia. Ainda não consegui encontrar qual seria esse time que está negociando com o João Paulo, mas aparentemente é um time da Turquia que procura um goleiro para ser titular. Porque é complicado, né? O João Paulo ele foi procurado pelo Cruzeiro no início do ano, né? Só que assim, o Cruzeiro ele tem goleiros bons, ele tem Cássio, ele tem goleiros pra estar ali e entrar caso precise, né? Ele queria ter mais um, era isso que ele queria, compor o elenco. E normalmente goleiro para ser contratado para compor elenco, só se ele tiver com mais de 35 anos. Esse é um padrão que dá para enxergar, né? Tem o Marcelo Lomba no Palmeiras, tem o Walter, tem o... Ou pra jogar em time pequeno, né? Também tem o Alex Muralha, que tá no Mirassol também junto com o Walter. Então assim, e hoje ele é reserva do Walter. Assim, os goleiros precisam ser titulares na onde eles vão jogar, né? Normalmente, quando eles têm uma idade ainda boa de futebol, que é o caso do João Paulo, tem menos de 30 anos, ainda pode jogar muito bem futebol. Então, assim, seria um movimento bom para o João Paulo e seria um movimento bom para o Santos, porque qual que é a ideia? Empréstimo com opção de compra. Um empréstimo com opção de compra deixaria que o João Paulo fosse, o Santos teria garantia, com opção não, com direito de compra, não, com obrigação, corrigindo aí, com obrigação de compra, ou seja, o Santos ao final do empréstimo teria o dinheiro da venda e um time da Turquia que contratou o João Paulo dividiria salários até o fim do ano, né? Seria um empréstimo aí de um ano com obrigação de compra ao final dele, o que ajudaria o time da Turquia não pagando todo o salário do João Paulo e o Santos teria espaço para trazer alguém da base para poder jogar mais jogadores, trazer mais jogadores para o elenco. A gente teria até que ir atrás de outro goleiro, porque não dá para ter Diógenes como reserva do Brasão. A gente viu o que aconteceu quando o João Paulo saiu e entrou o Vladimir em 2023, assim, então não dá para ter goleiro ruim como reserva, porque a qualquer momento a gente pode precisar. E precisou, né? O Brasão era reserva e passou a ser o grande titular dessa equipe. Bom, falando do jogo de domingo, sei que ainda falta muito tempo, quinta, sexta, sábado, domingo, faltam 4 dias até o jogo contra o Vasco, mas assim, a venda de ingressos está a todo vapor. Ela deu uma caída legal. Ela hoje está com mais de 45 mil pessoas de ingressos já garantido. A gente achou que esse crescimento seria mais exponencial, porque foi muito rápido o início, né? Em 3 dias ele já tinha mais de 30 mil, e hoje tem 45, ainda faltando 4 dias. Eu não sei se o Santos vai pedir uma nova leva de ingressos, né? Até porque o limite foi de 51 mil, que foi pedido, né? O Santos e foi liberado para o Santos utilizar do Morumbi. Não sei se o Santos vai bater 51 mil, mas a expectativa é que pelo menos 50 mil pessoas estejam lá para acompanhar o Santos.
jogar contra o Vasco no Morumbi. Muita gente veio, né, para esse jogo pensando já num Santos reestruturado, ouviu as notícias de Sampaoli, viu a vitória contra o Cruzeiro, então já veio numa expectativa grande. Uma derrota pro Vasco seria vexatória. Desculpa, uma derrota pro Vasco é vexatória. Domingo. Mesmo que o Vasco não seja o time, aquele time horroroso que já foi um dia, hoje é um time que é mediano e venceu a gente no primeiro turno. Então, assim, é perigoso, definitivamente, estar contra o Vasco em qualquer situação, até porque tem o Verratti, o cara é um monstro de cabeça. O Santos voltou a ter problemas com bolas pelo alto no último jogo contra o Cruzeiro, então assim, é necessário que a gente tenha muita atenção contra o Vasco, mas muita atenção, porque o Vasco, querendo ou não, ainda é um time com peças individuais que são fortes, necessariamente muito fortes, como o Felipe Coutinho, como o Verratti, e que podem decidir o jogo a qualquer momento. O Santos tem que ficar ligado nisso. Inclusive, no jogo de domingo a gente já tem, mais não, né? Quase 4 milhões já arrecadados. Ou seja, assim, se esse jogo fosse na Vila Belmiro, a gente teria no máximo aí uns 600 mil reais, definitivamente. E indo pra última atualização aí pra vocês, Matheus Xavier, o nosso garoto da Vila aí, que não tem tido espaço no profissional, teve jogos pelo Paulistão, teve jogos pelo Brasileirão, estreou na Série B no ano passado pelo Santos, e assim, não conseguiu destaque com nenhum técnico que passou aqui nesses últimos tempos, nem Carille, nem Kleber Xavier, nem Pedro Caixinha. Ele foi utilizado pouquíssimas vezes, o torcedor do Santos queria ver mais ele em campo, né, mas para a felicidade de todos, ele continua na equipe do Santos, ele aceitou renovar o contrato. Parece que, a visão que eu tenho agora, né, que pelo fato de ele ter tido pouca visibilidade, não chegaram tantas propostas do futebol do exterior, do futebol tanto brasileiro até, então ele preferiu ficar. Essa é a visão que eu tenho, porque se fosse eu tendo propostas de outros lugares para sair, eu teria saído. Pouquíssima oportunidade para o Matheus Xavier no elenco atual, tá? Pouquíssima, pouquíssima. Gosto quando ele entra, ele muda bastante o jogo. Adoro, prefiro ele muito mais do que David Washington na frente. Mas a confiança dos técnicos é muito baixa nele. E isso tem afetado, eu acho que o desenvolvimento dele dentro do Santos. Eu teria pensado muito mais vezes antes de renovar com o Santos sendo o Matheus Xavier. Mas é uma notícia boa aí pra gente que não vai perder mais um menino da Vila pro descaso. Bom, rapaziada, só não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o like. Eu falei até muito tarde, isso devia ter falado no início do vídeo. Normalmente quando eu demoro muito, a galera esquece. Então dá um help aí, ajuda, se inscreve no canal, deixa o like. Me segue no TikTok, no Instagram, nas redes sociais. Todas são um canal Isso é Santos ou Isso é Santos. Assim, ajuda demais. Qualquer coisa que vocês me ajudarem aqui com like, com inscrição, ajuda bastante. Só a visualização que vocês estão me dando aí já é boa. Imagine o like e a inscrição que assim jogam o canal lá em cima e me ajudam a chegar num sonho de poder viver disso aqui, viver de comunicação, de futebol, de jornalismo esportivo. Bom, rapaziada, vejo vocês na próxima, tamo junto e falou!